Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui hoje a doutora Luísa Aguiar, que é médica, ginecologista e obstetra. Seja muito bem-vinda, doutora Luísa. Obrigada pelo convite, doutor Marcelo. Luísa, muitas mulheres hoje têm dor nas relações sexuais e não sabem que isso pode ter uma causa e uma origem específica. Conta pra gente quais são as causas e origens dessa dor. Uma das causas de dor na relação sexual a gente chama de vaginismo. O vaginismo hoje é considerado uma disfunção sexual que ocorre por uma contração involuntária da musculatura pélvica. Ele pode ser primário, quando a pessoa a mulher vai ter a primeira relação sexual e já não consegue, ou secundário, quando a gente vai ter tido algum evento que causou essa contração involuntária. E aí, eu acho que vale a pena a gente falar dessas causas, né? Porque a gente tem os tabus, as crenças, a questão religiosa, né? A gente vai ter os abusos sexuais, né? Como ocorreu essa criação, às vezes muito rígida, familiar, as fobias, os transtornos de ansiedade. Então, muitas vezes, dentro dessa dor, na dor na relação sexual, quando a gente faz o diagnóstico de vaginismo, a gente vai ter que dar um passo para trás para tentar entender qual foi a causa que gerou essa contração involuntária. E como esse vaginismo pode impactar a vida sexual dessa mulher? Muitas vezes a mulher vagínica, ela simplesmente não consegue ter relação sexual com penetração. E aí, lógico, a relação sexual ela não se resume só na penetração, mas, diante desse desconforto e dessa dor, nada mais além, né? Nada além disso mais acontece. Então, na verdade, ela pode bloquear a relação sexual da mulher, bloqueando os relacionamentos e gerando uma frustração que vai acarretar. Sempre que ela for ter relação e que ela não conseguir, isso vai gerar uma frustração maior e parece que a contração vai sendo cada vez maior. Então, é uma doença de um impacto muito grande na vida sexual da mulher e dos casais, né? E existe tratamento para vaginismo? Existe tratamento para vaginismo. Na verdade, eu acho que o principal é o diagnóstico correto. É muito comum a gente ver paciente que chega falando com dor na relação, né, de dor na relação e que já passou por muitos médicos que o diagnóstico ainda não foi feito. E uma outra coisa que é importante em relação ao tratamento é você identificar que, às vezes, ocorreu algum episódio que gerou. Por exemplo, paciente vem tendo infecção urinária de repetição e, de repente, ela começa a ter dor na relação sexual. Avaliar se a gente não está diante de um vaginismo secundário pelo medo de ter relação sexual, já que eu vou ter uma infecção urinária após. Então, o tratamento, ele vai partir do diagnóstico, claro, correto. E aí você tem algumas opções medicamentosas, por exemplo, terapia sexual, fisioterapia pélvica é um dos pilares do tratamento e também tratamentos invasivos como botox vaginal, né, que também é uma opção. Então, tem bastante tratamento. Como é que a relação, né, a comunicação entre os casais pode ajudar no tratamento do vaginismo? Eu acho que a comunicação é fundamental, primeiro, para diminuir a ansiedade e a necessidade de mudança imediata da mulher nessa condição. E também porque, muitas vezes, o parceiro vai ser um grande aliado no tratamento, né? A gente, às vezes, pode ter que fazer massagem perineal, pode ter que fazer uso de dilatadores. E, às vezes, o parceiro ele é um aliado nesse tratamento. Então, estar alinhado com o parceiro, falar sobre o diagnóstico, trazer o parceiro para consulta ou para terapia sexual é importantíssimo. Conhecimento do que é vaginismo é importante no tratamento, né? Sem dúvida nenhuma, né? Você saber o que é e expor isso para o relacionamento é muito importante para a gente poder fazer um tratamento efetivo da doença. Há alguma técnica, algum exercício específico para tratar essa condição? Existem algumas técnicas, né, que a gente usa, que o pessoal que trabalha na fisioterapia passa para paciente, e acho que isso é muito importante. Às vezes a gente joga na internet e vê qualquer né, indicação, exercício disso, dispositivo para aquilo, massagem perineal, mas saber a técnica adequada, então, você passar numa avaliação, né, na fisioterapia, para depois, em casa, você seguir os exercícios é muito importante, para você não fazer o exercício errado e, consequentemente, você piorar a condição. Então, existem, sim, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, massagem perineal, uso de dilatadores, que devem ser instruídos, né, na fisioterapia ou no médico, para que você faça o tratamento adequado. Luísa, qual é a diferença entre dispareunia e vaginismo? O vaginismo é uma patologia, né? Então, assim, dentro das causas de dispareunia, que é a dor na relação sexual, o vaginismo vai ser uma das causas. A gente pode ter outras, como endometriose, ressecamento vaginal por causa que a paciente está na menopausa. Então, a gente pode ter outras. É aí que eu digo que o diagnóstico correto é importante, né? Para você saber qual é o tratamento, porque cada uma vai ter um tratamento específico. Nós estamos chegando no final do podcast. Eu queria que você deixasse para quem está nos ouvindo
uma mensagem final sobre dor na relação sexual. Primeira coisa que eu acho que tem que ficar é que ter dor na relação sexual não é normal. Então, você deve, ao começar ou ter, na primeira relação sexual, dor, procurar ajuda para poder solucionar, porque, de novo, a qualidade de vida está muito influenciada pela qualidade da relação sexual. Então, isso é importante. Luísa, muito obrigado por ter aceitado participar desse podcast. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente até agora e até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Muito obrigado, Luísa. Obrigada.